Olá, irmãos e irmãs, graça e paz. Hoje vou abordar o tema Segurança em Tempos de Angústia, dentro da série Orando com Salmos. Estamos considerando o tema da oração, estudando alguns salmos para nos inspirar no caminho da oração. O livro de Salmos registra os louvores, os poemas, as orações dos antigos israelitas, em forma de cânticos para serem usados nos cultos, geralmente acompanhados de uma melodia musical. Um dos propósitos do livro de Salmos é ajudar as pessoas a desenvolver a espiritualidade, cantando as orações. Como uma criança aprende a falar ouvindo seus pais conversando, assim também aprendemos a orar usando os salmos, orando com as suas palavras, os seus temas, imitando seus modos de orar. Há diversos tipos de salmos, de gêneros ou formas literárias diferentes, hinos de louvor, adoração a Deus, lamento, expressando tristeza, problemas, súplicas pedindo ajuda, ação de graças, agradecendo a Deus pelas bênçãos recebidas. Cada um dos tipos ou formas de salmos expressa sentimentos diferentes e ensinam que podemos colocar diante de Deus tudo o que passa no nosso coração, desde a angústia, a súplica, o louvor, a gratidão, até as expressões de júbilo e alegria. Os salmos têm relação com os altos e baixos da vida, com as grandes questões que afetam a existência humana. Salmos são orações cantadas, poesias que nascem da história do povo. É na realidade da vida que se dá a descoberta e o encontro com Deus. N.T. Wright diz que recitar os salmos é o único modo de manter a sanidade, o equilíbrio, a saúde emocional. Durante essa pandemia, experimentamos morte e luto em grande escala. Os últimos anos foram pesados e sentimos medo e ansiedade constantes, enquanto tentávamos proteger a nós mesmos e os nossos entes queridos. Enquanto as novas variantes se espalhavam e criavam ondas de infectados e internações, muitos expressaram desespero e desesperança. Milhões experimentaram a fome, o desamparo, o aumento da pobreza, as dificuldades financeiras e ainda a crise política e os relacionamentos carregados de ódio e violência. Onde encontrar proteção e abrigo nessa conjuntura, nesse contexto? O Salmo 46 reflete a descoberta de que Deus é um abrigo, uma defesa segura em meio às adversidades. Aqueles que confiam no Senhor não são imunes às tribulações e adversidades, mas têm o socorro de Deus em meio às provações. Vamos considerar as razões pelas quais podemos confiar em Deus em meio às adversidades. A primeira razão para confiar em Deus é por causa de quem Deus é. Deus é o nosso refúgio e a nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. O que significa dizer que Deus é refúgio e fortaleza? Na antiguidade, em tempos de guerra, o lugar de proteção, de sentir-se seguro, abrigado, era correr dos campos e esconder-se atrás dos muros fortificados de alguma grande cidade. Declarar que Deus é refúgio e fortaleza é dizer que Deus é proteção impenetrável, indestrutível, lugar seguro para se abrigar. Os diversos autores dos Salmos usaram metáforas diferentes para comunicar a ideia de que Deus é refúgio no qual encontramos abrigo. Termos como rocha forte, escudo, baluarte, esconderijo, abrigo
Estar à sombra de Deus, habitação, torre segura, proteção. Todas essas palavras explicam que Deus é refúgio, proteção e socorro não apenas quando tudo está bem, mas nas adversidades. E podemos invocar o seu nome quando nos sentimos ameaçados ou desamparados. Diante de que tipo de adversidade podemos recorrer ao Senhor? 2 vezes aparece a expressão ainda que, e cita terremotos, montes afundando no mar, o mar se elevando, ou enchentes, montes sacudindo, o caos decorrente da erupção devastadora de algum vulcão, o estremecimento da terra, o colapso, a agitação das águas, a guerra, os tumultos políticos. Essas são adversidades mencionadas. Ou seja, os mais violentos movimentos daquilo que deveria ser mais sólido, mas está abalado. Quando a vida desmorona, devemos correr para o Senhor. Qual é o seu ainda que? Ainda que a saúde estremeça, ainda que o emprego seja abalado, ainda que a família entre em colapso, o Senhor é nosso socorro e fortaleza. Veja que Deus não é um socorro distante, é um socorro presente. Deus é um socorro próximo nas adversidades. Ele está perto, não distante, ele é acessível, está ao alcance. É o senso da presença do Senhor e do seu grande poder que espanta o temor do nosso coração. Portanto, é preciso aprender a cultivar a presença do Senhor pela fé, exercitar a confiança em Deus e não buscar refúgio naquilo que não é verdadeiramente seguro, ou até naquilo que é lícito, ou aquilo que é passageiro, fugaz, ou em alianças humanas, ou em governos, como se Deus não existisse ou não se importasse. Só Deus é o nosso refúgio seguro e proteção definitiva. A segunda razão para confiar em Deus é saber que Deus protege o seu povo. Há um rio cujos canais alegram a cidade de Deus, o santo lugar onde habita o Altíssimo. Deus nela está, não será abalada. Deus vem em seu auxílio desde o romper da manhã. Deus habita com seu povo. Deus está perto, atento a tudo que se passa no mundo, mas habita com aqueles que nele confiam, que o adoram. O Salmo 46 propõe uma série de contrastes que acentuam o cuidado de Deus com seu povo em um mundo tumultuado. Deus é o Deus Altíssimo. Habita numa cidade espiritual, num lugar santo, que não é nenhum templo ou cidade terrena, mas ao mesmo tempo a sua presença é junto ao seu povo, a quem ama e guarda. Enquanto as águas do mundo estão descontroladas, agitadas, o lugar onde Deus habita é um lugar de paz. As águas correm ordenadas e trazem vida, são revigorantes, não ameaçam, pelo contrário, produzem alegria no coração do povo. Curioso observar que em Jerusalém, na Jerusalém terrena, não havia um rio. A água da cidade vem de fontes, de poços, é canalizada de fora para dentro da cidade. Mas na cidade de Deus há um rio que comunica vida e bênção. Deus mesmo é o manancial de graça que traz alegria e salvação para o seu povo. Enquanto no mundo as nações se agitam, ouve-se falar de guerra, os reinos se abalam, o lugar da habitação de Deus jamais será abalado, está firme. Enquanto no mundo há temores e receios por tudo que passa, na cidade de Deus, o povo de Deus experimenta o auxílio e a proteção divina desde a manhã, desde bem cedo. Enquanto há convulsão no mundo, Deus levanta a sua voz e põe um ponto final em toda a agitação política,
em todo tumulto, em todo distúrbio entre as nações. Deus é o Senhor dos exércitos, de todas as coisas. É o Todo-Poderoso, o Soberano, que governa o mundo e está junto com o seu povo. Deus é o Deus de Jacó, que não está num longínquo espaço sideral, mas próximo a pessoas reais como Jacó, que buscam a Deus. O Deus de Jacó é uma referência à aliança feita com Jacó no passado. Uma pessoa que foi abençoada não por causa da sua justiça, que não teve méritos próprios para obter bênçãos, mas foi agraciado por confiar em Deus, na sua palavra, na sua promessa. A lógica de Deus não é, nem nunca foi, aprovar as pessoas pelos seus méritos e realizações, mas abençoar graciosamente os que vivem pela fé, os que confiam nele. Por isso, o resultado da presença de Deus junto àqueles que nele confiam é a alegria no coração ao invés do temor, do medo, do receio, por tudo que ocorre à volta. O auxílio de Deus supera toda a adversidade. Deus é o Deus Altíssimo, mas é o Deus que está conosco, é Emanuel. Todos querem morar nessa cidade, não é mesmo? Todos desejam beber das águas desse rio. A boa notícia é que Jesus está preparando essa cidade e vai trazê-la do céu para a terra. O reino de Deus vai reordenar todo esse mundo. Mas pela fé em Jesus, você já pode experimentar agora, espiritualmente, a realidade e os poderes de viver nessa cidade. Você pode provar a água viva que transforma a existência, como Jesus declarou. Se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. A terceira razão para confiar em Deus é observar o que Deus faz. Deus não é uma força impessoal, distante da história. Pelo contrário, Deus age no mundo, intervém na história, realiza obras dentro da sua ordem criada. Ou seja, Deus reina, Deus governa e, por fim, triunfará sobre todo o caos e desordem. Por isso somos convocados. Venham, vejam as obras do Senhor, seus feitos estarrecedores na terra. Quais as obras que o Senhor fez? O salmista destaca que, além de proteger e socorrer os que nele confiam, Deus faz cessar a guerra. Deus quebra as armas, acaba com a violência. Deus, ele põe o limite ao mal, julga o mundo com justiça e estabelecerá o seu reino, uma nova ordem de paz sem armas. As grandiosas obras de Deus no passado, como a criação do mundo, quando ele transformou o caos num ambiente de vida, os grandes feitos de Deus na libertação do povo da opressão do faraó e muitas outras intervenções divinas precisam ser recordadas para lembrarmos sempre que o reino pertence a Deus, que o mundo não está entregue ao acaso ou a poderes malignos. Ao considerar a ação divina no nosso coração, a gente pode se acalmar, a gente se aquieta. Por isso o Salmo diz, aquietai-vos e sabei que sou Deus. Serei exaltado entre as nações, serei exaltado na terra. A resposta adequada diante da revelação de Deus, de quem Deus é aquietar o coração, é adorá-lo, é reconhecer a pessoa que Deus é e suas poderosas obras, é perceber que na sua presença o mundo se aquieta. Todos aqueles que nele confiam também podem experimentar essa paz. Quando descobrimos quem Deus é, quando ocorre o verdadeiro conhecimento do Senhor, há tranquilidade na nossa alma. Podemos parar de nos debater e reorganizar as nossas emoções, os nossos afetos, o nosso mundo interior. Ninguém pode resistir à força e aos bons propósitos de Deus de finalmente trazer paz à terra. Deus está acima das convulsões, seja as da natureza ou as da desordem política. Em Cristo, Deus se revelou plenamente como Emanuel, como Deus conosco,
como aquele que tem o domínio, não só sobre a natureza, mas sobre Satanás, sobre as enfermidades. Jesus é aquele que triunfa sobre o pecado e sobre a morte. É ele que tem poder para salvar e restaurar a vida das pessoas. Por isso, um dia, todo joelho se dobrará, no céu, na terra e debaixo da terra, reconhecendo que Jesus é o Senhor, que seu nome está acima de todo nome, que se pode nomear tanto no presente como no porvir. Deus pode lidar com qualquer situação em sua vida. Deus é aquele em quem você pode confiar. Ele vem em seu socorro se você o invocar, e ele pode carregar todos os seus fardos. Que o Senhor te abençoe e que você descubra toda a segurança e paz que há na fé em Jesus, aquele que venceu o mundo. Tenha uma ótima semana e até o nosso próximo encontro.